Sim, sim. Ok. Bem, obrigado SPLS pelo convite. Em nome da Associação Nacional de Jovens na Fisioterapia, é um gosto estar aqui presente e também a partilhar algumas ideias. Bem, neste momento eu sou fisioterapeuta que atua predominantemente no contexto desportivo, mas antes de chegar ao desporto em si, é importante começar pelo básico. Ou seja, eu acredito que o movimento é a base de uma vida saudável e que tem de estar ao alcance de qualquer pessoa, ok? Antes de nós começarmos a falar de performance, competição ou então desporto de alta competição, nós precisamos de garantir que toda a gente percebe quão importante é o movimento, simplesmente mexer-se no dia a dia e fazê-lo de uma forma segura e com confiança, obviamente. Claro que no desporto o movimento ganha outra força ligada à capacidade física, um, ao trabalho no sentido da prevenção de lesão e, no fundo, uma relação direta com a performance também. Mas, de qualquer forma, isso nunca se pode desligar da saúde. Ou seja, para mim, o grande passo é juntar estes dois mundos. Desculpem, é sem luz. Estes dois mundos. Pegar no que sabemos do desporto e da fisioterapia e usar isso para criar melhores hábitos. Um, não só melhores hábitos, mas também dar uma consciência corporal melhor, construir uma relação positiva, principalmente com o exercício. Como fisioterapeutas, nós temos aqui alguns desafios diários que têm de deixar a ressalva que depende sempre do nosso contexto de atuação, da população com quem nós estamos a lidar. Dos grandes desafios, no fundo, é criar espaços onde o movimento seja inclusivo, adaptado, e quando eu falo isto, não estou a falar de alguma limitação física, nem nenhuma deficiência, ou seja, é um movimento que seja individualizado e sustentável para todos, desde que ou seja, desde a pessoa que quer apenas ser ativa até ao atleta profissional. Agora, aqui é que está o ouro, ou seja, no contexto desportivo profissional, os recursos são direcionados para o bem dos clubes e dos atletas, quando o trabalho é bem feito, claro. No contexto social público, e assim refiro-me ao geral da população, em que a sua profissão ou atuação não depende diretamente da performance física ou alto rendimento, um, relativo a essa população, um dado importante que é, num passado muito recente, Portugal foi ou ainda é o país da União Europeia com o pior índice de atividade física. Ou seja, É, o, no, o nosso país, que é tão bom numa série de modalidades, é um dos países da Europa com uma maior taxa de sedentarismo. Isto não faz muito sentido. Okay? Eu também não trago aqui soluções, mas eu gostava de fazer algumas comparações que não para pensar. O ser humano é um ser de hábitos, como todos sabemos, e por isso, se não começarmos de cedo, numa população ainda em idade pediátrica, a dar um estímulo de atividade física semanal mínimo, e já digo mínimo, então será ainda mais difícil dar esse estímulo e implementar esse estímulo enquanto adultos. Aqui em Portugal, no ensino básico, as nossas crianças e jovens têm uma exposição média, não sei se sabem estes dados, de cerca de 120 a 150 minutos semanais de atividade física letiva. Uh, não é suficiente, ok? E como complemento, uma percentagem desses jovens pratica as suas modalidades ao fim do dia, depois da escola, já cansados de uma enorme carga horária que existe, chegam tardíssimo a casa, jantam depois da família e depois torna-se difícil ter uma rotina e conciliar isto tudo. Comparando, em alguns países mais desenvolvidos da Ásia, os jovens têm uma exposição média diária de 120 minutos de atividade física letiva. E isto é uma diferença abismal no que toca a este estímulo. Apenas para pegar nisto tudo e também relacionar aqui à fisioterapia, a atividade física, considerando que é realizada de uma forma segura, com um estímulo adequado, etc., atua já como um fator positivo no que toca à prevenção da lesão futura. Como eu referi há pouco, eu quis mesmo focar aqui no básico, pois é aí que a fisioterapia começa. O simples bem feito já é um grande passo para o nosso sucesso. Agora, cabe aos nossos decisores e aos decisores do futuro implementar políticas que permitam, no fundo, aos jovens fazer o simples bem feito. Obrigado a todos. muito bem, muito interessante, Sérgio, muito interessante. Gostei muito desta parte da consciência corporal, não é? Se calhar temos que dinamizar mais, e sobretudo os mais jovens, esta consciência, corporal e ao mesmo tempo o ser humano é um ser de hábitos, não é?
e criando aqui rotinas também junto destes jovens, conseguimos com certeza melhores resultados. Por outro lado, fiquei espantada com os 120 minutos diários nos países do Oriente, não é? Se referiu, 120 minutos diários, não tinha ideia disto. E de facto, nós temos um jovem, como dizia o professor Mundo Barata, tem que fazer pelo menos 60 minutos por dia. E 120 minutos por semana, em média, mais ou menos, já estafados, aquilo dá cerca de 30 minutos. Há aqui uma carência, de facto, evidente. Evidentemente, e como disse bem, a carga horária é muito grande, é muito puxada, e esta disparidade entre o jovem poder, depois do seu ritmo normal de escolaridade, ir para os treinos e depois chegar a casa e depois não ter esta vida familiar, também pesa sobre aquilo que é os objetivos também de vida e de vida saudável, que também requer a convivência também a convivialidade, como dizia a doutora Vânia Costa, de uns com outros, que também a vida humana também traz. Muito obrigada.